Bom, a cada dia que passa, as coisas ficam mais apertadas para o nosso lado. O Donald Trump acaba de aplicar uma sanção muito dura contra o Brasil. A partir de agora, estamos proibidos de importar os chips de inteligência artificial da NVIDIA. Isso significa que provavelmente ficaremos fora da maior revolução tecnológica da história. Enquanto o mundo avança, o Brasil foi condenado a ficar para trás. Tudo por causa da teimosia de um governo que preferiu a briga ideológica a proteger o futuro da nação. Vamos direto ao ponto, porque a notícia é de uma gravidade que eu acho que a maioria das pessoas ainda não conseguiu dimensionar. Não estamos falando de mais uma tarifa sobre soja ou carne. Não estamos falando de mais um visto cancelado. Estamos falando de algo que afeta a própria capacidade do Brasil de existir como uma nação relevante no século XXI. A informação que veio de fontes diretas de importadores de tecnologia é que a NVIDIA, a maior e mais importante fabricante de chips para inteligência artificial do mundo, colocou o Brasil em sua lista de restrições. Na prática, estamos proibidos de comprar o cérebro da nova revolução industrial. Eu quero que você entenda o que isso significa. A inteligência artificial não é mais um filme de ficção científica. Ela é o presente e, principalmente, é o futuro. É a tecnologia que vai definir quais países serão ricos e quais serão pobres nos próximos 200 anos, da mesma forma que a máquina a vapor definiu os vencedores e os perdedores da Revolução Industrial no século XVIII. A IA vai transformar a medicina, a agricultura, a indústria, a logística, tudo. E para desenvolver essa tecnologia, para estar na vanguarda, você precisa de uma coisa fundamental: poder de processamento. E esse poder vem desses chips super avançados, como os da NVIDIA. Um único chip desses, um modelo H200, pode custar mais de R$280 mil. E os grandes projetos de IA não usam um, usam milhares. Os Estados Unidos, que estão na liderança dessa corrida, entenderam isso perfeitamente. Eles sabem que quem dominar a IA, dominará o mundo. E por uma questão de segurança nacional, eles decidiram que não vão permitir que essa tecnologia caia nas mãos de seus inimigos ou de regimes não confiáveis. Por isso, eles criaram uma lista de restrição, uma lista negra de países que não podem comprar esses chips. E adivinhem quem acabou de entrar nessa lista, ao lado de nações como a Rússia e a China? Sim, o Brasil. E por que isso aconteceu? Foi por acaso? Foi uma decisão puramente técnica? Não, de jeito nenhum. Para mim, essa foi uma consequência direta e previsível da política externa irresponsável e da teimosia ideológica do governo Lula. Enquanto o mundo inteiro está se posicionando, escolhendo seus aliados, o que o governo brasileiro fez? Escolheu o lado errado. Escolheu se alinhar com ditaduras, com regimes autoritários, preferiu abraçar o Irã, a Rússia, a Venezuela, em vez de fortalecer nossos laços com as grandes democracias ocidentais, especialmente com os Estados Unidos. E a situação se agravou de forma dramática, com a perseguição implacável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, as tarifas, tudo isso foi um recado. Um recado de que a paciência de Washington estava acabando. O que eles esperavam do Brasil? Um gesto de boa vontade, uma negociação, um passo atrás. Como disse o analista que trouxe essa notícia, o negócio é negociar e negociar rápido, acabar com a perseguição, restabelecer a segurança jurídica, sentar para conversar. Mas o que o Lula fez? Debochou. Falou em jabuticaba, fez piadinha, agiu como se a maior potência do mundo fosse um adversário irrelevante. E agora a conta chegou. E ela veio na forma dessa sanção, que, na minha opinião, é a mais cruel de todas, porque ela não pune apenas uma pessoa ou um setor. Ela pune um futuro de 200 milhões de brasileiros. E existe uma camada ainda mais profunda e preocupante nessa história. Havia um plano ambicioso do ministro Haddad para atrair investimentos de 2 trilhões de reais para a construção de data centers no Brasil. À primeira vista, parecia uma ótima ideia, mas muita gente, inclusive eu, se perguntava qual a lógica de construir data centers em um país com uma das energias elétricas mais caras do mundo. E aí, quando a gente conecta os pontos, uma teoria muito plausível começa a se formar. A China, que é a grande rival dos Estados Unidos na corrida pela IA, também está na lista de sanções da NVIDIA. Eles não podem comprar os chips mais avançados. E qual poderia ser a solução para eles? Usar um país amigo como intermediário.
Um país que pudesse comprar os chips dos americanos e, em seguida, alugar o tempo de processamento desses chips para os chineses, através desses novos data centers. E que país seria o laranja perfeito para essa operação? O Brasil de Lula, que tem se mostrado cada vez mais alinhado aos interesses de Pequim. O que parecia ser um grande plano de desenvolvimento para o Brasil, na verdade, poderia ser apenas uma fachada para ajudar a China a burlar as sanções americanas. E o que aconteceu? Os americanos, que não são bobos, perceberam a jogada. Eles viram o movimento do Brasil e, em vez de deixar que o nosso país se tornasse essa ponte para a tecnologia deles chegar aos seus maiores inimigos, eles resolveram cortar o mal pela raiz. Proibiram a venda de chips para o Brasil e ponto final. Acabaram com o plano dos data centers, acabaram com o sonho do Haddad e, de quebra, acabaram com a esperteza chinesa. E quem ficou no meio disso tudo como o grande perdedor? Nós, o povo brasileiro. O mais irônico e trágico é que, enquanto os Estados Unidos bloqueiam o nosso acesso à tecnologia de ponta, eles estão, ao mesmo tempo, negociando diretamente com a China para talvez levantar algumas restrições. Ou seja, no grande jogo de xadrez da geopolítica, eles estão se entendendo com o seu principal rival, enquanto nós, por causa da teimosia e da visão de mundo ultrapassada do nosso governo, fomos rebaixados à condição de pária, de um país não confiável, que não pode ter acesso aos brinquedos dos adultos. As consequências disso, a longo prazo, são simplesmente aterrorizantes. Significa que os nossos melhores cérebros, os nossos engenheiros, cientistas de dados, programadores, não terão aqui as ferramentas para trabalhar. Eles vão ter que sair do Brasil para poderem competir em pé de igualdade no mercado global. É o que a gente chama de fuga de cérebros. Só que em uma escala que a gente nunca viu. Significa que a nossa indústria, a nossa agricultura, a nossa medicina vão ficar para trás. Enquanto o mundo desenvolve tratamentos médicos baseados em IA, carros autônomos, sistemas de produção agrícola ultra eficientes, nós estaremos aqui tentando fazer as coisas do jeito antigo, cada vez menos competitivos, cada vez mais pobres. Lula, com sua teimosia, com sua preferência por ditadores em vez de democratas, pode estar nos condenando a mais 200 anos de subdesenvolvimento. É uma herança maldita, um crime contra o futuro que ele está cometendo em nome de uma ideologia que já fracassou em todos os lugares do mundo. A gente está sendo punido não pelo que fizemos, mas pelas escolhas de um governante que parece ter parado no tempo, que ainda acha que estamos na época da Guerra Fria e que ser anti-americano é um ato de bravura. Não é. É um ato de estupidez, e a conta dessa estupidez, infelizmente, será paga por nós, por nossos filhos e por nossos netos. O jogo para o futuro do Brasil como uma potência tecnológica pode ter acabado. Essa história é de deixar a gente revoltado e muito preocupado. O Brasil está sendo desconectado do futuro por causa de uma briga ideológica que não é nossa. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa sanção é a mais grave de todas? Você acredita que o governo Lula é o único culpado por nos colocar nessa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o futuro que estão tentando nos roubar. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está em jogo, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber o preço da teimosia do nosso governo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de lutar e de denunciar os responsáveis pelo nosso atraso. Um grande abraço.